Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu vou falar sobre Devilman Crybaby, o anime mais hypado do início desse ano. Desde que ele começou a ser exibido, as pessoas têm me spamado: Alexandre, assiste Devilman, Alexandre, quando é que você vai assistir Devilman? Mas gente, eu já tava esperando Devilman desde que ele foi anunciado, tem sei lá, um ano aí já. Porque eu gosto muito do diretor por trás do anime, que é o Yuasa Masaki. Eu costumo gostar de todos os trabalhos dele. Então um anime chamado Devilman nas mãos desse cara me interessou bastante, eu fiquei hypado. E agora eu finalmente assisti, mas a minha opinião divergiu da maioria. Eu comecei a assistir Devilman e eu não me interessei nem um pouco pela proposta dele ou o que ele estava começando a trabalhar. Durante muitos episódios eu estava de saco cheio e desinteressado totalmente no desenvolvimento da história, porque era só aquela coisa dele ser um demônio e enfrentar os demônios, e era só isso, e tava muito chato. E eu pensei, cacete, é a primeira obra do Yuasa que eu não gosto. Sério, por aí a minha nota já tava 4, sei lá. Era só sexo e violência na sua cara e só isso. E foi assim até o episódio 7, mais ou menos, mas eu tenho que reconhecer que a partir daí o anime finalmente começou a desenvolver um pingo de plot. Eu vou resumir a minha opinião geral sem spoilers pra quem não assistiu o anime. Então, basicamente, eu achei Devilman muito chato e acho que perdeu muito tempo até meados do episódio 7. E depois daí, só então começou a desenvolver-se um plot e teve cenas bem legais e encerrou de uma maneira muito boa. Então eu acho que Devilman funcionaria muito mais como um longa-metragem, sabe? Então imagina um filme onde introduz o conceito, apresenta os personagens, né? E aí ele já pula direto lá pra quando começa a ter plot no episódio 7, mais ou menos, e aí desenvolve igual até o final. Funciona perfeitamente como um filme pra mim. Então eu não desrecomendo Devilman, a minha nota no final acabou sendo positiva, porque ele melhorou bastante. Mas em proporção, ele passa mais tempo sendo ruim do que bom. Então, se você quiser assistir, saiba que melhora. Bom, agora eu vou falar spoiler pra caramba mesmo, pra poder entrar em detalhes no anime e poder manifestar melhor a minha opinião. E, bom, como eu posso dizer? Eu acho que Devilman perdeu muito tempo apenas com a saga do Akira matando o demônio pela cidade. Eu realmente não vi necessidade nenhuma disso e foi completamente desnecessário durante muitos episódios. Tudo bem, aprofunda os personagens, contextualiza um pouco mais as coisas, mas dava pra ser tão mais de boa. Como eu disse, eu acho que funciona perfeitamente em um filme, introduzindo os personagens, botando aquela coisa do atletismo deles, que é importante, tem metáfora depois, bem legal. Bota os raps lá, que os raps são legais, contextualiza o universo e tem uma letra boa, e é maneiro, rap maneiro pra caramba também. E aí já vai pro Ryo, explanando os demônios pro mundo lá na pista de atletismo lá que rolou uma matança do caralho. Porque até então é só o Akira matando o demônio pela cidade, sem nenhum plot muito profundo, um demônio mais bizarro que o outro, um demônio tinha as cabeças das pessoas aqui, tipo, nada a ver. Aí tem aquela Silene lá, mulher, pássaro, chato pra caramba, completamente desnecessário, não acrescenta nada. A coisa deles preservando a identidade do Akira, a Miki com o cara do fotógrafo, o cara gravando ele, maior trabalho pra impedir que aquelas imagens vazassem, e no final das contas o Ryo explana o Akira de qualquer jeito, não tem necessidade. Eu entendo que o Ryo, tipo, né, só meio que tomou consciência depois, antes ele tava mais de boa, não é ilógico, sabe? Faz sentido pra história. Só que não é necessário, sabe? É completamente dispensável. Se fosse algo que não é necessário, mas fosse muito divertido, tudo bem. Mas eu achei completamente desnecessário. Pra mim só foi perda de tempo, um monte de cena de violência, um monte de cena de sexo, pra nada. Alexandre, mas você não entendeu o conceito da violência e do sexo, a filosofia por trás de todas as cenas. Sério? Eu não entendi mesmo não, porque... Puta merda. Por favor, me expliquem então. Olha só, gente, eu entendo que a violência não é um gore genérico e o sexo não é eti, pelo amor de Deus, óbvio. Nem tem como o sexo ser por fanservice com aquele traço bizarro com essa direção do massacre, nem vai excitar ninguém, não faz sentido. Não é um sexo por fanservice, não é uma violência forçada só pra ter sangue, tipo Gantz. Mas ainda assim eu achei gratuito. Eu entendo que a violência é porque é violenta, são demônios batalhando, caralho, sabe? E eu entendo que o sexo faz parte do ambiente deles e tal. São todos adolescentes, festa, e tem essa coisa de demônio, né? Demônio cristão, é uma coisa mais pecaminosa e tal, então é sangue e sexo. Eu entendo isso, completamente. Eu só acho que ainda assim foi gratuito, porque não tinha necessidade disso ser exposto, sabe? Eles querem brincar com coisa bíblica, depois vem com muita força, mas
não foi necessário, tipo, não vale a pena perder 6 episódios de anime só com isso, sabe? Introduzia a história, podia ter cenas de sexo lá na festa, não tem problema, aí vinha o Ryo, botava o Amon lá no Akira, fazia a porra do demônio, aí mostrava o atletismo, introduzia os personagens, botava os raps lá, que aí introduz também os outros personagens lá que são importantes, e já levava pra competição lá de atletismo, e o Ryo expõe tudo, porque por mais que ele tenha ficado mais escroto depois, o Ryo sempre foi escroto desde o início, a gente sabe disso. Então ele já explanando ali, pra mim o anime começa nesse momento, no episódio 7, se eu não me engano, que ele explana a putaria toda lá dos demônios pro mundo. Aí começa o anime. Então todas as cenas de matança desnecessária, violência e sexo anterior, pra mim não valeram de nada. A partir daí, começa a rolar uma guerra civil, aí eu vejo uma mensagem sendo passada, aí eu entendo uma crítica social, tem umas cenas muito boas com o garoto lá devorando a mãe e o pai chega com a arma e ele fica chorando e indeciso e tal, é uma cena maravilhosa, depois todo mundo é atirado de qualquer jeito, então tipo, muito bom, morre gente pra cacete, tem umas cenas muito tensas de violência, com contexto, pessoas sendo cruéis, pessoas sofrendo, até que o Ryo finalmente explana a própria identidade do Akira, e aí rola aquela cena foda da casa pegando fogo, eles com o pessoal empalado lá, tipo, morreu todo mundo, pesadíssimo, tá ligado? Aí eu vejo propósito, sabe? Foi uma cena impactante, a situação ficou tensa, o mundo tava um caos mesmo, sabe? É justo isso. Até que a parada desencadeou de vez e o negócio vira um apocalipse bíblico. E aí tem um plot twist que o Ryo se revela como Satã em pessoa. E aí de fato rola um apocalipse, tipo, muito legal. Só que é muito rápido. Tudo isso aconteceu no último episódio. Olha só, cara, o apocalipse que tinha um monte de chance pra expor um monte de crítica, de fazer um monte de coisa foda. Foi muito corrido, foi tudo em um único episódio, acabou assim. Enquanto o resto do anime inteiro perdeu tempo com o Akira batalhando com um demôniozinho aleatório na cidade. Olha como dava pra ter aproveitado muito melhor esse tempo. Se diminuísse consideravelmente a batalhinha dos demônios, corta aquela sirene lá, corta o cara fotógrafo e dedica todo esse tempo no apocalipse do final lá na batalha. Ia ser muito mais interessante. Imagina mais cenas de ação como aquela do Akira lutando com o Ryo, que foi muito legal, mais críticas sendo passadas, mais cenas de violência, mais pessoas sofrendo. Isso ia ser muito mais impactante e ia valorizar muito mais a série no total do que perder tempo com aquelas baboseiras no início. Tinha um monte de Devilman, né? Um monte de pessoas que eram demônios, que sofriam também a mesma coisa que o Akira, dava pra ter explorado muito mais elas nesse contexto todo, ia ser muito melhor. Eu falei que ele funcionava melhor como filme, mas no caso de um longa-metragem só ia, tipo, tirar, né, a maior parte daqueles episódios lá à toa e fechar um filme desse mesmo jeito como foi o final do anime. Mas parando pra pensar, seria melhor não tirar aquele pedaço, e sim aproveitar aquele tempo pra dedicar no final, porque foi muito rápido e o final foi bom. E aí no desfecho de tudo, tá lá o Ryo conversando com a Akira e tal, e falando um monte de coisa legal, dá um flashbackzinho, dá aquela coisa toda, aquela filosofiazinha do final, né? E aí você olha, daqui a pouco o Akira tá morto e, tipo, é isso. Toda a humanidade foi dizimada e o Akira morreu e o bem perdeu. E é isso, fim, apocalipse, ponto. Eu adorei isso, tipo, foi um final muito bom. Então acho que o anime tinha que caminhar mais pra isso. Ao invés de ele perder tempo com o Akira enfrentando os demônios à toa pela cidade, que foi completamente desnecessário, e depois do nada vir um apocalipse bíblico, botava aquela coisa da guerra civil acontecendo já mais pro início, né, depois de introduzir os personagens, botar aquela coisa toda, e aí já começava a caminhar pra essa coisa mais Satã, né, e dava mais ênfase naquela briga do final, naquela guerra foda lá, que foi muito interessante, e acabava do mesmo jeito. Perfeito. Então, novamente, eu tiraria toda essa trama que teve até o episódio 6, mais ou menos. Eu acho que o foco da história não era sobre isso, sabe? A essência real da história é sobre o que veio no final. Então eu não vejo uma conexão muito forte, sabe? Eu não vejo como um plot que era interessante e foi evoluindo até chegar àquilo. Eu vejo como uma história que era muito chata e maçante e do nada virou algo muito bom. Então, entende, na minha cabeça é algo desconexo. Aquela bobeira toda do Akira pela cidade matando os demônios e o que aconteceu depois lá com a Guerra Civil. É outro anime pra mim, entendeu? Então eu não consigo ver como uma história que foi evoluindo e chegou a um final bom. Eu vejo como um monte de coisa desnecessária que do nada passa a ser uma história boa, sabe? Então é isso que eu quis dizer. Eu acho que esse tempo deveria ser aproveitado na parte da história boa. Os personagens são interessantes, a trilha sonora é muito boa, o plot por si só é interessante, é muito bom como concluiu tudo, tem cenas maravilhosas, a direção do Yuasa tá boa como sempre, então tinha tudo pra eu amar e dar uma nota muito alta, mas a maior parte do anime foi um tédio, foi muito chato de assistir.
Então eu dou uma nota pela minha experiência, sabe? A maior parte da minha experiência com o anime foi um saco, porque a maior parte do anime é um saco. Devilman seria uma das melhores obras do Yuasa, na minha opinião, se fosse desse jeito que eu falei. Tirasse todo esse tempo do início com aquela baboseira toda e jogasse pro final, dando mais ênfase nos outros Devilman, naquela batalha, podia ter um monte de crítica, um monte de violência, um monte de coisa naquele final, aquele apocalipse foi muito foda. E acabava bem pra caralho daquele jeito que foi. Ia ser ótimo. Então o meu problema com Devilman não é a essência da história, e sim todo o tempo que eles perderam com muita coisa chata e desnecessária no início, que podia ter sido usado de forma muito melhor na parte mais interessante da história. Então Devilman acabou sendo um desperdício pra mim. Ainda vale, né? A obra ainda é boa, mas sabe quando dava pra ser tão melhor? Poxa, triste. Mas enfim, foi bom conhecer uma obra nova, é um mangá de 1970, né? Eu dei uma olhada no mangá e é muito diferente os personagens, o traço, então deram uma adaptada muito forte. Botaram um monte de coisa de smartphone, de internet também, que na época não tinha, então deve ter sido uma adaptação muito boa também, pra quem leu o mangá aí, diz aí o que achou. Então, novamente, trabalho muito bom do Yuasa e da produção, só dava pra ser muito melhor se usassem todo esse tempo pro plot real da história, que foi muito mais interessante. Enfim, minha opinião. Mas enfim, é uma obra que foi bom ter existido de diversas maneiras. Foi uma ótima iniciativa do Netflix. A Netflix agora tá financiando um monte de anime, tá sendo muito legal isso. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal se não for inscrito, me segue no Twitter também. Até a próxima. Falou!